Olá, querido. Hoje é o dia 17 de dezembro e, por incrível que pareça, esse hoje já é o último Tadel desse ano de 2013. Glória a Deus por tudo que tem acontecido nesse ano. E eu falo que é o último porque daqui uma semana já é o dia 24 e depois, daqui a 2 semanas, é o dia 31 que vai ter o grande culto da virada e aí nas igrejas, em todos os núcleos. Então, nós queremos aproveitar hoje para fazer uma projeção já para o ano de 2014, viu? Nós vamos falar, eu quero dar uma rápida palavra, depois nós vamos ter uma outra parte, mas eu quero falar sobre algo que aprendi com o nosso apóstolo, com o meu discipulador, apóstolo Ari Caetano, uma expressão que se chama fé calculada. Na verdade, parece um pouco um paradoxo. Como assim a fé tem a ver com cálculos, né? Ou é fé ou é cálculo. Mas eu tenho aprendido a andar desta forma na minha vida e eu tenho visto isso também na prática na vida do apóstolo. Então, queridos, eu quero afirmar esse equilíbrio, na verdade, entre fé calculada. Esse equilíbrio ele não serve só para a questão dos grupos familiares, do planejamento para o ano que vem, para os alvos que nós vamos estabelecer, mas na verdade esse equilíbrio ele precisa existir em todas as áreas da nossa vida. É claro que com isso eu não quero dizer que nós não contamos sempre com o agir sobrenatural de Deus. Claro, eu acredito que Deus pode todas as coisas. Nosso Deus não está preso no espaço, no tempo, mas Ele pode todas as coisas. Ele faz o impossível acontecer e eu não estou com certeza aqui afirmando que nós não devemos e podemos contar com essa maravilha que Deus faz. Eu creio que Deus é capaz de nos surpreender nesse ano de 2014. Também quero até mesmo citar aqui 2 passagens bíblicas que dizem o seguinte. Uma diz que o homem, ele faz seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E a outra também, quando o próprio Deus fala que os nossos caminhos não são os caminhos dele. Como a terra está distante do céu, assim os caminhos do Senhor estão distantes, né, dos nossos. Então, com certeza, não estamos falando aqui ou limitando com as nossas palavras a soberania de Deus. Deus pode todas as coisas, nosso Deus se move no sobrenatural, nós esperamos o sobrenatural. Agora, eu estou falando de um outro sentido disso, do equilíbrio. Aliás, o equilíbrio tem sido uma constante busca nossa, viu? Em várias áreas temos buscado esse equilíbrio na nossa vida e também na vida da igreja. Por exemplo, nós temos falado bastante sobre o equilíbrio entre o mover de Deus e a organização. Eles precisam andar junto. Não é só tudo é mover e tudo é ter visão, mas isso é muito importante. Do outro lado, nós precisamos nos aperfeiçoar muito na organização. Outro equilíbrio que a gente tem buscado, por exemplo, você discipulador vai entender muito bem o que eu falo, existe um equilíbrio saudável entre muito amor e carinho e também a firmeza. A gente não pode tratar só os nossos discípulos com muito amor, com paciência, sempre compreendendo tudo. Não, às vezes a gente precisa chegar no equilíbrio de também trabalhar com firmeza. E o último exemplo que eu quero também dar sobre essa questão do equilíbrio, existe um equilíbrio, por exemplo, entre pastorear as pessoas e discipular as pessoas. São 2 coisas diferentes. Nós precisamos pastorear todas as pessoas, porém, o discipulado é outra coisa. Tem um alvo, tem algo para ser alcançado, é diferente de pastorear. E nós temos, em todas essas áreas, achar o equilíbrio. Agora, hoje, nós queremos separar esse último Tadel de 2013 para a gente estabelecer os alvos já para 2014. E para fazermos isso, nós temos que ter a fé calculada, o equilíbrio entre a fé naquilo que Deus vai fazer. Aliás, eu quero te falar uma coisa, a multiplicação do grupo familiar só pode acontecer quando ela é gerada por Deus. Porque a própria palavra afirma, o apóstolo Paulo fala, olha, um regou,
Aliás, um plantou, outro regou, mas o crescimento veio de Deus. Sempre, sempre, não são as nossas programações, não é a nossa estrutura, não é o discipulado 1 a 1, mas é só o Espírito Santo que pode convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, ok? Então, isso não está em questão, nós dependemos 100% de Deus. Agora, nós também temos que fazer os nossos cálculos, a gente precisa pensar. Aliás, deixa eu te falar uma coisa que eu tenho, assim, para mim mesmo, como um dos princípios. Deixa eu lhe falar uma coisa, a ciência, até hoje, diz que o cérebro humano é entre aspas, a máquina mais impressionante e poderosa que existe hoje no mundo e mesmo no universo conhecido. É o cérebro humano. Eu acredito, querido, de todo o meu coração, que nós não viemos do macaco, a gente não é mais um elo na evolução. Foi Deus que nos criou e foi Ele que nos deu esse cérebro, a máquina tão fantástica que a ciência está começando a descobrir como funciona. Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não consigo acreditar num Deus que faz uma máquina tão poderosa, máquina entre aspas, tá? Que faz um órgão tão poderoso que precisa de dezenas, centenas de milhares de computadores para chegar aos pés da capacidade de um ser humano. E quando chega no momento de se relacionar com ele, a gente deve desligar esse cérebro. Eu não consigo crer num Deus assim. Eu creio no equilíbrio. A gente precisa aplicar muita fé, mas a gente também tem que usar esse órgão tão poderoso que próprio Deus nos deu. Então eu não consigo acreditar que na hora de nos relacionarmos, de pensarmos nas coisas de Deus, a gente deve desligar o nosso cérebro para se aproximar de Deus. Eu não creio, o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então, deixa ali mostrar só na prática o que eu, na verdade, quero dizer agora, já falando bem dentro da questão dos grupos familiares. Eu vou usar aqui o exemplo de Cabo Frio, mas com certeza ali em Magé também vocês fazem os seus cálculos aí. Eu só vou usar aqui o exemplo de Cabo Frio, tá? Nós chegamos agora, no final desse ano de 2013, glórias a Deus, a 100 grupos familiares. Então, automaticamente, o nosso alvo são 200 grupos familiares no ano de 2014. E por que eu falo automaticamente? Porque se eu estabeleço um alvo menor do que o dobro, eu já estou profetizando, eu já estou liberando que alguns grupos familiares não irão multiplicar no ano de 2014. Mas eu creio de todo o meu coração e também sei que é possível todos os nossos grupos familiares multiplicarem nesse ano que vem, agora de 2014. Então, o nosso alvo já está estabelecido, 200 grupos familiares na comunidade evangélica cristã de Cabo Frio. Você que está assistindo em Magé, vocês já sabem o número de vocês vêm aí com o pastor Gilson, o pastor Angélica, o seu pastor de núcleo, né? E vocês aí já estão estabelecendo o alvo também de 2014. Então, queridos, nós estabelecemos esse alvo, 200 grupos. Agora, eu quero te mostrar como a fé e o cálculo andam junto, porque essa é a fé. Nós cremos que Deus vai agir, que Deus já está agindo, que Deus está, sabe, ao nosso lado, e isso vai acontecer. Agora, vamos ver as implicações práticas de um alvo desse. Nós estamos com 100 grupos e queremos chegar aos 200. Então, deixa eu lhe mostrar. Nós, em primeiro lugar, nós temos que ganhar pessoas para multiplicar os grupos, não é verdade? A nossa ideia, o cálculo que nós fazemos, que é possível cada pessoa que hoje já está na igreja ganhar uma pessoa para Jesus no ano de 2014. Então, cada um ganhando mais uma vida, isso vai dobrar o número das pessoas, ok? Primeiro cálculo. Segundo, nós não precisamos só ganhar essas pessoas, nós precisamos consolidar essas pessoas. Então não adianta a gente gerar números, tantas pessoas converteram e glória a Deus, mas nós precisamos consolidar
tornar sólida a decisão da pessoa e também integrar essa pessoa para dentro da igreja, ok? Então aí já começa a se detectar o desafio que nós teremos no ano que vem. Agora, não só isso. Olha só, nós estamos com 100 grupos, o nosso alvo é 200. Isso significa que nós precisamos achar, e nós vamos achar em nome de Jesus, no ano de 2014, aqui em Cabo Frio, mais 100 casas que vão se abrir para receber um grupo familiar. Meu Deus, 100 casas. Outra coisa, e talvez a principal, nós temos que gerar e edificar e treinar 100 novos líderes, dirigentes de grupos familiares. Uou, esse é o grande desafio, não é verdade? Então, olha só, isso é fé. Se eu falo para você, vamos de 100 para 200, todos vão levantar as mãos, vão pular, vão dar um amém. Mas olha agora o cálculo, aí está o equilíbrio entre fé calculada, ok? Então, mas eu tenho certeza, eu estou determinado a gente conseguir isso, porque Deus está neste barco, Ele vai nos ajudar, você é uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa organizada, nós vamos chegar lá em nome de Jesus, amém? Então, na verdade, eu já estou terminando aqui essa minha palavra, eu só quero deixar bem claro, o que nós estamos falando aqui, eu agora, e daqui a pouco você vai conversar com sua turma, com seu líder também, a questão aqui não é se nós vamos multiplicar em 2014. A questão é quando e como nós vamos multiplicar. Porque já está estabelecido, você vai multiplicar em 2014, ok? Então a questão aqui não é, será que vai acontecer se eu vou multiplicar? A questão que nós estamos tratando hoje nesse Citadel, treinamento avançado de líderes, é como e quando nós vamos multiplicar, ok? Então, olha só. Antes de você estabelecer a sua data de multiplicação, pense no seguinte. Quem são essas pessoas que futuramente vão assumir um grupo familiar? Não sei se você prestou atenção, eu falei no plural. Porque você não pode ou não deve apostar todas as fichas numa pessoa só. Você tem que ficar de olho, num bom sentido, em várias pessoas no seu grupo familiar, ok? Tenha várias opções, porque nós estamos falando de um ano, né? No ano que vem, muita coisa pode acontecer. Algumas pessoas vão te surpreender com a resposta deles nesse ano de 2014. Outros, talvez, você vai esperar mais e eles não vão corresponder tanto. Então, tenha várias opções. Mas quem são essas pessoas que você vê condições futuramente, talvez hoje não estão 100% prontos, mas futuramente terão condições de serem futuros dirigentes? Quero só te falar, essas pessoas precisam ser membros da igreja, eles precisam ter passado pelo retiro de vida vitoriosa, eles precisam ter concluído a classe sobre funcionamento dos grupos familiares. Então, meu irmão, se programa aí, se organiza aí, tenha fé e faça os seus cálculos, ok? Então, essa é a primeira pergunta. Antes de você estabelecer o seu alvo, quem são as pessoas? Você já tem essas pessoas. Eu sei que muitos grupos já têm essas pessoas. Pessoas qualificadas, só está esperando chegar mais pessoas, porque você já tem ótimos líderes. Mas tem outros que ainda precisam gerar novos líderes. E outra coisa, olha só. Quem pode ser essa pessoa que vai receber o futuro grupo familiar? Ah, pastor, mas o meu grupo está tão pequeno, nem penso nisso agora. Então chegou a hora de você começar a pensar e já planejar a multiplicação do seu grupo familiar, ok? Quem é a pessoa que pode abrir a sua casa para receber esse grupo familiar que vai multiplicar em 2014? Ok? Então, e outro cálculo. E eu sei, eu tenho plena certeza, eu creio que você já entendeu o espírito desta mensagem, mas quantas pessoas nós precisamos ganhar e consolidar para chegar na multiplicação? Eu sei que nós não estamos mexendo com coisas, nós não mexemos com um pauzinho em cima de um tabuleiro, a gente não faz cálculos assim, mas nós precisamos nos planejar. Cada número representa uma vida.
e uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então a gente sabe que a gente não estabelece metas, 1, 2, 3, 4, 5, mas nós precisamos, queridos. Eu quero ativar esse equilíbrio de fé calculada dentro de você. Quantas pessoas precisam ser alcançadas e consolidadas dentro do seu grupo familiar? Então você vai receber uma folha que vai constar esses dados para você preencher com muita fé num Deus do impossível, mas também usando essa máquina poderosa que Deus te deu, ok? E baseado em tudo aquilo que eu acabei de falar, eu quero que você agora, daqui a pouco, claro, senta com o seu pessoal do seu grupo familiar, com seu líder de setor, seu supervisor de setor, e a gente começa a estabelecer os alvos do ano de 2014, ok? O seu supervisor de setor é teu irmão mais velho, ele vai te ajudar, ele não é o xerife, né? Ele não está ali para fazer cara feia, para ver se você está fazendo tudo certo, e ai de você se você não fizer. Não, ele é o seu irmão mais velho, já passou por esse momento que você está passando, quem sabe de muita alegria, de multiplicação, quem sabe de, meu Deus, o que está acontecendo, né? Ele já passou por tudo isso e está ali para te ajudar, para te amparar naquilo que nós estamos fazendo hoje. Então, daqui um pouco nós vamos sentar naquelas rodas poderosas, proféticas, em nome de Jesus, que vão planejar o nosso crescimento, a nossa multiplicação para o ano de 2014. E eu só quero te dar a última palavra, que em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Deus te abençoe poderosamente, você vai multiplicar em 2014, você está aprendendo o equilíbrio entre fé e cálculo, que se chama fé calculada. Deus te abençoe poderosamente, um grande abraço, se a gente não se vê mais, né? Feliz Natal para você e sua família, seja um testemunho lá na sua família, e que esse final de ano seja cheio da presença de Jesus, e nós vamos romper o ano juntos nas nossas igrejas e núcleos. Que Deus te abençoe poderosamente. Eia! Subamos e possuamos a terra. Glória a Deus!